Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Chegou o melhor dia da semana, é terça-feira, dia de episódio novo do nosso podcast Trupe de Mãe. E a gente está aqui muito feliz com a nossa convidada de hoje. E já aproveita para pedir para vocês curtirem os nossos posts, assistirem os nossos podcasts e se inscrever no canal do YouTube. Hoje a gente está aqui com Renata. Renata é mãe de 2 crianças lindas. Ela é cirurgiã plástica e a gente costuma abrir o nosso quadro sempre com um textinho carinhoso, afetuoso para os nossos convidados. E como a gente está no mês das mães, eu resolvi colocar aqui um texto improvisado de Cora Coralina que diz que mãe é a teimosia do amor que insiste em permanecer e ocupar todos os cantos. É caminho de cura. Nada jamais será mais transformador do que amar um filho. E nada jamais será mais fortalecedor que ser amado por uma mãe. É porque a mãe fica que o filho vai. Obrigada, viu, Rê, por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Agora me fala, Renata, o que essa carioca veio fazer aqui na Bahia e conta um pouco pra gente da sua maternidade. Vamos lá. Eu vim pra cá, nunca tinha ouvido falar em Barreiras, né? Eu morava no Rio, me formei, minha formação foi toda no Rio, na cidade mesmo, no Rio de Janeiro. Faculdade, residência, morava com a família, casei. E tive a minha primeira filha, carioca, ela, a Rebeca, tá com 14 anos. Não é mais uma criancinha, né? Não é mais uma criança. Adorei. Um amigo do Ramon, meu marido, convidou a gente para vir para cá. Ele já tinha vindo. O Hospital do Oeste estava precisando de cirurgião plástico e de um urologista. E aí eu lembro que a gente veio aqui no Carnaval, deixei a Rebeca em casa, ela tinha nascido em dezembro, com 2 meses. Nossa, já vieram pra cá. Tirei leite, tudo, né, para armazenar. A gente ficou aqui só o final de semana para conhecer. E aí tomamos coragem para vir. Ele saiu da Marinha, pediu baixa da Marinha, que ele era médico da Marinha. E a gente veio para cá, eu vim em março, dia 11 de março, e ele veio só em maio que ele conseguiu. De que ano, Renata? De 2010. Nossa. A Rebeca nasceu em dezembro de 2009. Aí viemos para cá, foi uma experiência boa, assim, na época no Rio de Janeiro estava muito violento, ele sempre está, né? Mas tinha acontecido uns episódios lá bem violentos, a gente ficou meio assustado, né? A Rebeca tinha acabado de nascer, e aí foi uma oportunidade boa também, de trabalho, e essa questão de viver no interior, de ter mais tempo com o filho, né? E vieram bem na época do carnaval pra conhecer. Olha a época, né? Aí o Ramon nem gostou, né? Mas a gente nem foi pro carnaval, não. A gente só foi no hospital mesmo, conheceu a cidade. E aí em março a gente veio, assim. Foi um desespero, porque foi uma correria, né? Porque estavam precisando urgente no hospital do cirurgião plástico, só tinha o João Luiz aqui. E todo dia eles ligando para confirmar se a gente ia ver. E eu lamentando lá no desespero. Foi uma, assim, decisão repentina, rápida. Assim, no início o Ramon depois ainda ficou um pouco arrependido, né? Ficava se lamentando, mas hoje em dia ele está completamente adaptado. E eu achei bom, porque lá no Rio você não tem tempo para ficar com os filhos. Ou você para de trabalhar. Era isso que eu ia perguntar. Depois, né, dessa vinda mesmo, vocês sentiram muito dessa adaptação de sair para uma capital e vir para o interior? E o que hoje, olhando lá para trás, você consegue entender que de repente tenha sido necessário essa mudança exatamente por conta, né, dessa flexibilidade e de você conseguir, mesmo sabendo que sua vida é uma correria hoje também, ainda se torna administrável, né? Com certeza. Assim, tem amigas minhas no Rio com filhas que são cirurgiãs plásticas também,
saem de manhã para trabalhar, chega em casa à noite, o filho já está dormindo, quer dizer, Nem vê a criança, não vê, né? Não almoça, não interage. Então a gente tem isso que eu ia falar, porque tem o trânsito, tem a distância, né? Não Com dá certeza, tempo de não dá, você... Você não consegue ir em casa almoçar. Você almoça onde você está, no trabalho, porque distâncias curtas, você leva 1 hora, 2 horas para chegar por causa do trânsito, né? Então, assim, eu não me arrependo. Eu gosto muito da cidade, foi muito acolhedora, sabe? As pessoas são boas, fiz muitos amigos aqui, né? Eu gosto. E eu vou ao Rio sempre que eu posso. É isso que eu ia falar. E você trabalha aqui e aí também viaja quando Viajo para pode, lazer, né? viajo para lazer. O restante da família ficou no Rio. Eu trouxe minha mãe e meu pai. Quanto tempo depois de vocês estarem aqui? Eu trouxe junto. Veio todo mundo. Veio junto. Na verdade, o Ramon ficou desesperado, porque como a Rebeca estava com 3 meses, como que eu ia chegar? Eu cheguei aqui no final de semana, eu já queria que eu desse plantão no sábado. Eu falei, não, Meu Deus. calma, né? Deixa eu me acomodar. Fiquei na casa do Frederico, da Karina. Ele ficou 3 meses lá esperando vagar uma casa do condomínio para poder ir para casa deles. Eu e minha mãe só, né? Meu pai veio depois. A gente estava até conversando sobre a amamentação. Infelizmente, né? Uma coisa que eu lamento, mas não foi nem culpa minha. Foi mesmo da distância, né? Do distanciamento. Eu dava muito plantão nessa época que a Rebeca veio. Eu consegui amamentá-la em dezembro. Ela nasceu em dezembro, janeiro, fevereiro. Aí, em março, quando a gente chegou aqui, eu já ficava de dia fora, tirava o leite com a bombinha, né? Armazenava. Só que eu acho que aquela facilidade, a Natália vai falar melhor, né? Da criança com a mamadeira, né? Acaba confundindo o bico e depois não quer pegar o peito. Aí eu brigava com a minha mãe que tinha que dar uma colherzinha. Ela, você não tá aqui pra ver o bebê chorando, gritando, com uma colherzinha, né? E aí ela foi desinteressando. E eu ficava, porque assim, mesmo trabalhando, eu ficava acordada de madrugada. Eu acordava de madrugada pra dar o peito, pra amamentar, né? E aí a gente fala da amamentação, né? Tem gente que realmente opta por não amamentar. No meu caso, eu também fiz igual você, mas a Maria Antônia pegava a mamadeira. Então eu consegui levar. Então não foi pela sua falta de vontade de querer amamentar, né? Que também tem esse outro lado. Sim, ela que tentou, fez, mas ela não pegou. Ela conseguiu amamentar 3 meses, mas depois, com a minha ausência durante o dia, ela entrou na mamadeira e aí à noite, de madrugada, ela já não queria mais fazer aquele esforço, né, pra mamar. Foi mamando, foi continuando, mas aí diminuiu bastante. Aí teve uma hora que parou, não queria mais, chorava e fica estranhando, né? Fica tirando aí não... E como que é a mãe Renata? Você é tranquila? Você é cheia de rotina? Não. Quem que é o mais autoritário? É Ramon ou é você? Ramon. Nem titubeou, né? Ele que não me escute. Não, mas o Ramon é mais brincalhão. O Ramon, ele é mais crianção para brincar com as crianças, que eu não tenho esse jeito, sabe? Ele sempre deitou no chão, cavalinho, embaixo d'água, botava todo mundo... E até os outros filhos dos outros também, ela botava em cima do ombro para nadar na piscina. Ele sempre foi a gente brinca que ele era o animador do churrasco com as crianças, ele ficava com as crianças. Eu não, eu tenho mais aquela coisa do cuidado, de cuidar, da paciência com elas, eu sempre tive mais. Essa dificuldade dessa brincadeira de ficar bobona, sabe? Eu não tenho isso, não consigo. Mas eu sento para brincar. As minhas amigas falam que, assim, eu sempre trabalhei e tem um grupo de amigas que algumas não trabalhavam e só eu que sentava para brincar de Barbie com as meninas. Sentava mesmo, montava a casa da Barbie inteira, botava roupinha, trocava isso. Até hoje eu tenho pena de jogar as coisas da Barbie fora. Acho que eu gosto mais da Barbie do que elas. Então, assim, ela... A gente volta a ser criança, né? Uma vez eu escutei isso da Dani, ela falou, Renata, você brinca muito mais com as meninas do que eu brinco. E ela estava em casa, né? Hoje ela trabalha, mas na época ela estava em casa. E ela disse que eu tinha mais paciência para brincar. Acho que até para compensar, né? É isso que eu ia falar, né? Você fica fora. Porque eu acho que quando a gente trabalha, a gente fica tão assim, meu Deus... Quero chegar logo para estar junto, para ter um tempinho ali de qualidade, que a gente acaba se virando, né? Algumas coisas para, assim... Hoje em dia, né? Hoje em dia eu estou fazendo academia 6 da manhã. Eu parei esses 2 meses, mas eu estava malhando 6 da manhã porque à noite eu queria ficar com elas. A gente acaba abrindo mão, né? De muitas coisas nossas para poder
ficar, para dar atenção. Agora tem a questão de tarefa, né? A Rebeca... Porque se a gente não tem um limite da gente mesmo, até pra gente se organizar, tudo vai ser mais importante e nada pode esperar e tudo é pra ontem. E quando você vê, já tá tão no automático, que é isso que às vezes eu tenho medo também, sabe? De às vezes a gente entrar no automático e não saber essa tolerância que a gente precisa ter, né? Esse equilíbrio. De você, né? Do que, por exemplo, do tanto que você precisa trabalhar, mas também do tanto que você precisa saber que, não, peraí, agora precisa parar um pouco, porque esse momento aqui é deles, eu não vou abrir mão. Não, e na verdade a questão do trabalho não era assim, não era uma opção de, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar mais dinheiro. Não era isso, era porque a gente entra ali no Hospital do Oeste, você tem uma carga horária. Você tem um período, um turno. Eu trabalhava segunda de manhã, quarta de manhã, e final de semana eram 2 finais de semana, sexta, sábado, domingo, passando visitas no setor de queimados. Mas quando eu cheguei, tinha os plantões que eu tinha que dar, que eles amarram. Você me pegou lá em alguns plantões, né? Foi, né? Que você amarra na rotina, sabe? Então, assim, eu não podia sair do plantão. Eu fui sair dos plantões quando a Valentina nasceu. E a Valentina tem quantos anos A agora? Valentina tem 10. 10. Aí o amor fala, agora a tua vida tá boa, Olha. tá fácil, porque eu saí do plantão. Aham. Até hoje ele joga isso na cara. Eu falei, não, tem que parar, demora que não dá. E a Valentina, assim, a gente descobriu o autismo dela, ela ficou com 1 ano e 3 meses. E eu ainda deleguei muito daquele período para minha mãe, sabe? Porque eu ainda estava trabalhando muito, eu auxiliava o João Luiz, tinha o consultório meu, tinha as minhas cirurgias. Aí eu parei de auxiliar ele também, porque eu não tinha horário para acabar a cirurgia. A gente ficava lá o dia inteiro, saía às 7 da noite, 8 da noite. Eu parei para dar uma atenção maior. Aí hoje em dia, agora eu estou priorizando as manhãs, porque ela está na escola à tarde, então o período da manhã, só na quarta-feira que eu não estou em casa, mas o período da manhã eu estou marcando cirurgia para tarde, estou fazendo tudo tarde. Pra poder ficar com ela. Para ficar com ela de manhã, assim. Não é nem que a ficha demorou para cair, mas assim, demorei para me permitir isso, né? Como que você descobriu o autismo? O autismo? Porque foi precoce, né? Foi bem cedo. Na média nacional. Na verdade era para ter descoberto antes, mas foi uma coisa, assim, na correria, né, do dia a dia. E eu nunca tinha tido babá. Com a Rebeca não tinha. Com a Valentina a gente colocou. Então, aquela rotina da manhã lá, de dar banho, né, de fazer essas coisas, é ela que fazia. Depois eu me arrependi tanto disso. Mas porque talvez eu pudesse até ter percebido antes. Mas, na verdade, ela tem o autismo, né, vem um desenvolvimento normal, que ela olhava, ria, brincava, interagia, só que eu não percebi o atraso verbal, né, da linguagem. E aí, quando a gente esquece, né, gente? Eu sou cirurgiã plástica, você estudou pediatria 1000 anos atrás, então tem os marcos, né, do desenvolvimento que a criança tem que falar. Quando eu fui na Yamara, na neuropediatra, ela falou assim, quantas palavras ela fala? Aí eu olhei assim, tipo, eram 5. Ela com 1 ano e 3 meses, ela não, eu falei assim, tinha que falar quanto? Ela, tipo assim, 50, eu falei, aí... A Maria Antônia também veio começar a desinventar agora. Agora você me botou a Não, mas é palavra mas assim, eu falo assim, é porque bobó, mamã. Mas ela fala palavras poucas, assim, mas ela fala. Mas ela começou a falar o quê? Com 1 aninho. Mais ou menos isso. Mas com 1 ano, mas eu não vejo nenhum. Em 3 meses, 6 meses, você... Mas aí o que aconteceu? Ela teve a virada, né? A chave. Eles falam que eu não sei explicar muito direito, mas dá como se fosse a virada de aparecer. De repente ela parou de atender e aí que começou. Na escola ela fazia aqueles empilhamentos, né, que tem algumas características do autismo, que brinca empilhando carrinho, empilhando canequinha. A brincadeira dela é diferente, ela pega objetos que não tem nada a ver com brinquedo e vai empilhando. Então isso, né, uma pediatra olha aquilo ali, uma pediatra, né, que conhece, tem muito pediatra que também não conhece, né? Mas o pediatra que conhece aquilo ali já vai perceber no início, só que a gente não percebeu isso em casa. E em casa ela ainda brincava, ela começou a chamar bebê, chamando a Rebeca, chamando a irmã, e de repente ela parou. Aí ela isso ficou com 1 ano séria. e 3. Aí que eu percebi que eu chamava ela não olhava, não respondia. Aí foi nesse dia que eu chamei, que me deu um clique.
E aí eu liguei para a Yamara, ela falou para eu ir lá à noite, o Ramon foi comigo. Aí, assim, foi até rápido, né? Ela, sei lá, 20 minutos de conversa, ela apresentou todos os sinais ali. E aí ela disse, a gente veio para casa aos prantos, né? Cada um no carro, porque a gente se encontrou lá. Porque o que acontece? Tô falando muito, né? Não, tá ótimo. O que acontece? A visão, hoje, 10 anos depois, está se falando muito de autismo, né? 10 anos atrás... Já não era tão falado. Eu não aprendi, eu não tive aula sobre autismo. Eu não tive. Você é mais jovem do que eu. Eu não tive aula, ela não teve. E o que a gente sabia de autismo? Lembra do filme do Rayman? Do Tom Cruise e Dustin Hoffman? Era aquilo. O homem lá batendo a cabeça na parede. Então, aquilo que eu sabia. Porque assim, por que vocês fizeram... Isso é uma coisa nova ou isso não tinha diagnóstico? Aumentou o diagnóstico, né? Não é que é nova. Por que hoje não é nova? É um número de pessoas cresceu bastante, ou também já era isso mesmo lá atrás e não conseguia identificar? Não. O crescimento, a perspectiva de crescimento do diagnóstico é imensa. É 1 para 32. Então, assim, já era 1 para 56, 1 para 44. O diagnóstico dela era 1 para 48. Hoje nos Estados Unidos já estão na próxima resolução lá da OMS, estão falando 1 para 14. 1 para 14? Nos países orientais, né? Japão já está nesse nível. Mas lá eu até li, acho que sempre foi assim, não é que tenha. Mas está tendo um aumento, porque na verdade o diagnóstico não era do autismo. Então, os pacientes que tinham autismo, eles eram institucionalizados. Ou diagnosticados com outras doenças sem o diagnóstico, era né? tudo a mesma coisa. Era uma doença mental, entendeu? Então, depois, né, Asperger veio e começou a identificar que era um subtipo, era um transtorno de comportamento. E aí, por isso que fala do transtorno, né, o espectro, porque embaixo daquele guarda-chuva né? tem várias manifestações, né? E o aumento, ele é multifatorial, né? Então, assim, não dá pra gente dizer o porquê que tá aumentando. Não é uma coisa só. Tem a questão do diagnóstico, que realmente, depois da especialização... Lógico, antes eu já buscava, mas depois da especialização, minha mente abriu. Você falou, né, o pediatra... Hoje, dificilmente passa alguém sem eu perceber. Né? Assim, porque realmente são coisas que... Poxa, né? A gente é médico, mas a gente não tem aquela... É uma visão diferente, sabe? De você perceber, de ter a sensibilidade de perceber. Mas existe alguma coisa na característica do autismo, por exemplo, que talvez uma criança de 1 ano e 3 meses vá no seu consultório e você não consiga identificar por algumas questões? Ou não tem como não identificar? Não, assim, na verdade, existe uma coisa que também acontece, que é o autismo regressivo. Então, esse, de repente, confunde um pouco, porque a criança, ela nasce autista. Ela não se transforma em autista, ela nasce autista. Toda pessoa. Só que existe um tipo, que é aquela criança, ela chega a se desenvolver até razoavelmente bem, né? Eu acho que foi isso que eu entendi. Pode ter sido. Foi de repente, ela sorria, ela brincava, respondia, sabe? Não respondia de falar, mas respondia aos estímulos. E eu lembro que eles falam muito, até no bebê, né? Você amamentando, a criança não interage com a mãe. Ela interagia, ela fazia carinho. É verdade que não olha no olho. Não olha no olho, mas ela fazia carinho aqui no meu tórax, aqui no abdômen, né? E olhava. Então, ela tinha um pouco de interação. Ela chamava a Rebeca, sabe? Interagia com a irmã. A Rebeca brincava com ela gargalhava. E, de repente, aí acho que foi essa regressão, né? Que, de repente, ela parece que desligou do mundo. Eu tenho foto dela quando eu fui levar lá na médica, esqueci o nome dela, lá em Salvador. Rita Lucena. Ela tem uma foto, aí desvia o olhar, né? Ela foto assim. E parece que tá olhando pro nada. Parece que tá um fantasma ali, sabe? Ela foto assim. Ela não sorria, não fazia nada. E depois com as terapias... deslanchou hoje em dia. Tá, mas aí depois vocês vieram pra casa, tá? E aí como que foi esse amadurecimento e essa aceitação em relação ao autismo? E como mudou dali pra frente a rotina de vocês dentro de casa? Carol, nossa, eu não sei nem pra te falar em quanto tempo eu amadureci, que eu não conseguia nem falar, assim. Eu não conseguia falar pra ninguém que a Valentina tinha autismo, que eu começava a chorar.
Mas aí depois... Não, depois do podcast que eu vim saber, mas acho que não tem... O podcast vai fazer... No aniversário da Maria Antônia, lembra que eu não consegui ficar na festa? Então, mas eu não sabia. Você me contou e eu não entendi. Exatamente, foi depois dali. Foi depois dali. Mas aí o que acontece? Eu não conseguia nem conversar. Eu conversava com amigos e eu chorava. Eu só falar a palavra autismo eu começava a chorar, porque era toda aquela dúvida se ela ia falar. Ela não falava. Ela começou a falar com 6 anos, de 6 para 7. Agora tem que mandar calar a boca. Né? Até em inglês está falando. Então, qual foi a primeira palavra que ela falou? Não, antes dela regredir, né? Ela falou mamãe. Não, depois com 6 anos. Depois... Lembra mais, não tem tempo demais. Eu tinha isso escrito. Eu tinha o pior que falam que a gente tem que escrever, porque esquece. Minha mãe escreve tudo. Eu esqueço. Mas deve ter sido. A minha mãe devia falar o dia inteiro mamãe pra ela, né? E eu lembro que quando ela começou a andar, minha mãe que viu, né? Ela andando pela primeira vez, ela é a Rebeca. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe não me falou. Pra poder fazer surpresa. Pra deixar eu como se fosse a primeira, né? Mãe é mãe, mas né? É engraçado isso. Mas então, aí demorou para cair a ficha. O Ramon começou a ler sobre tudo que ele encontrava de madrugada. Ele chorava escondido, eu chorava escondida. A gente tinha muito medo. Não era preconceito, não era medo do diagnóstico, não aceitação. Não, pelo contrário. No dia seguinte, eu fui na escola, porque eu saber como que ela se comportava na escola, aí soube que ela já tinha dado alguns indícios. Mas até então a escola não havia comunicado vocês nada? Não, aí eu troquei. E aí o que acontece? Eu troquei, procurei já as terapias. Na outra semana ela já estava todos os dias em terapia, em fono, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, era todo dia, 2 horas, até pouco, né? Que o APA tem um tipo de terapia, um tratamento que eles fazem 40 horas semanais. Mas aí a gente fazia 2 horas por dia e aí ela foi desenvolvendo, foi melhorando. Mas aí eu troquei ela de escola. E aí em casa, a rotina, na verdade, assim, não mudou tanto. Porque hoje em dia, eu acho até uma coisa errada, porque a gente não conseguiu deixar isso muito com a Valentina. O autista gosta de rotina, né? De se tirar ele da rotina, ele se descontrola. Mas ela não foi criada, isso aí é um erro nosso. A gente tem rotina, acorda, café da manhã, toma banho, escova o dente, essas coisas, mas eu não tenho aquele quadrinho dos horários que ela tem que saber para onde que ela vai. A gente falava muito para ela, mas eu não robotizei, sabe? Isso no final eu não sei se é bom ou se é ruim, porque eu não vejo ela desconcertando muito sobre se desorganizando, né? Sim. Que fala a palavra, eles se desorganizam. No exemplo que foi na festa, né? Que a gente foi pra festa, ela estava na coisa, festa de criança da Maria Antônia. E aí chegou lá, tinha um monte de adulto, ela desorganizou. Ela viu aquele monte de adultos, tinha banda. E aí a gente tinha que ter tirado ela logo, né? Só que eu ainda fui procurar outras crianças para ela poder ficar. Uhum. Aí foi vacilo meu, foi erro meu, porque eu tinha que ter tirado ela logo e ter voltado depois sozinha. Mas aí, num caso desse, tipo, numa situação dessa, qual que é o comportamento dela? É que você não viu, né? Você tava lá no meio da gente. Ela começa a gritar, se jogou no chão. Ela fica muito nervosa. Mas isso acontece, tipo, muito raramente? Raramente, porque eu não coloco ela nisso. Eu não levo ela para um show. Entendeu? Eu não levo. Ela vai para shopping. A gente viaja para Brasília, para o Rio, ela vai para shopping. Mas uma coisa que eu também não faço mais. Eu já levei, ela se acostumou. De tanto que a gente leva, ela acaba se acostumando, mas eu também, assim, às vezes a gente fica o dia inteiro no shopping, passeando, aí chega à noite, não, vamos pedir comida em casa para ela ficar deitadinha, vendo desenho, no celular, brincando, para descansar. É o tempo dela, sabe? Uhum. Então, ela não dá para ela ficar diretão, né? Diretão, não. E eu evito shopping mês de dezembro, Natal. Aí eu só vou para aqueles shoppings caríssimos, porque são os vazios, né? Em Brasília, São Paulo não, nunca fui, mas no Rio eu vou para os shoppings mais caros, que são os shoppings vazios. Porque se você vai para um shopping mais popular, você vai entendendo também até onde você pode ir. Com certeza, música, festa. Teve um aniversário agora há pouco tempo, foi o chá de bebê lá da Aline, e tinha banda. Ela chegou, mas hoje ela já fala. Só que o que acontece? Quando ela chega, ela conhece todo mundo.
Aí Ela já fica mais fica mais tranquila. mais tranquila, mas quando ela não conhece ninguém, ela dança festa junina na Copep, imagina, forrozão. Eu Bonitinho. fico desesperada com aquela multidão, e ela vai e dança, mas ela tá com Já o grupinho conhece, dela, né? com os amiguinhos. Acaba a dança, pum, sai fora. Não dá, fica muito nervosa. É porque o estímulo, né? Vem estímulo. É como se ela estivesse aqui e essa luz aqui vindo ali, chama atenção, barulhinho. Ela escuta todos os barulhinhos que a gente não escuta, que deixa passar a gente, o nosso cérebro deixa passar, eles são mais sensíveis, né? E aí a gente estava falando a questão do trabalho, eu fiquei muito em dúvida na época, mas assim, a gente fica, nossa, fiz 6 anos de faculdade, residência em cirurgia geral, residência em cirurgia plástica, 12 anos de formação, vou parar de trabalhar. Eu vejo muitas mães que pararam de trabalhar para acompanhar o filho. Ali. E aí eu fiquei, sabe, eu falei, gente, como que eu vou jogar isso tudo fora? Eu gosto do que eu faço. Mas eu me sentia sempre culpada com isso, porque eu achava que eu tinha que estar ali o tempo todo com ela para estimular. E talvez até assim, essa vinda da minha mãe, no caso, eu nunca falei isso para ninguém, não, mas estou falando aqui. Assim, eu deleguei um pouco, né? Eu sabia que estava com a minha mãe. Mas era o teu porto seguro, Meu né? porto seguro, porque se fosse com uma babá, eu ia ter que parar de trabalhar. E Com assim, certeza. E o autismo, ele veio também na sua segunda filha. Talvez se isso tivesse sido o inverso, talvez você tivesse parado de trabalhar. Ou pelo menos, sei lá. Na primeira, né? Não parado, assim, total, mas talvez tivesse segurado mais, assim, sabe? Eu diminuí umas coisas, assim, eu parei de auxiliar a cirurgia lá com outro cirurgião nosso, porque muito tempo que ele ficava, e depois eu saí dos plantões, quando ela nasceu eu saí, que eu falei que não dá. Antes, eu falei, Agora, eu saí quando eu imagine descobri o time. Administrando, por exemplo, a sua gestação, né? Não a gestação, a maternidade, você no Rio de Janeiro, com a Rebeca pequenininha. Não, eu acho que no Rio só teria a Rebeca. Tá vendo? Você Que nem bom que ela veio arriscaria, pra ela. Veio pra Barreiras. Porque não ia conseguir administrar dois Nem filhos pensaria, lá. de repente, numa segunda gravidez, Não, né? Coisa, porque né, não ia ser bem corrido lá, acho que eu não ia ter outro filho, não. Porque aqui eu ainda demorei 4 anos para ter a Valentina. Mas, nossa, é um amorzinho. E deixa eu te fazer uma pergunta, Renata. Você disse que seu marido saía para um canto chorar, escondido, e você ia para o outro, e aí você disse que não era choro de preconceito, não era choro de não Medo. aceitação, né? Porque falou, não, no outro dia a gente foi para a escola. Aí eu te pergunto, que você acabou de responder. De quê? Esse De choro era medo. medo do quê? Dela não falar, dela não ter independência dela, de a gente morrer, ela ia ficar como... É o choro do medo de deixar uma pessoa Que não sabe se defender. que não sabe se defender, que não sabe viver, como que ela ia ficar no futuro. É uma coisa... Primeiro tem. Na primeira hora, até quando veio o diagnóstico a gente não sabia como que ia evoluir, você fica naquela coisa assim, gente, por que comigo, né? Porque minha filha não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Você fica frustrada, Entendi. na verdade. Não é vergonha, é frustração. Existe um sentimento de culpa? Não, por algum momento? Não, porque no início eu tive, mas eu não fiz nada. Você acredita que eu fiquei com sentimento de culpa por ter tomado Vonal na gestação? Não, eu digo isso porque às vezes você pega alguma Eu coisinha não assim pra fazia poder nada, arrumar uma eu justificativa, nunca... né? Do porquê. Mas eu vejo até gente que às vezes está no último trimestre, toma um golinho de champanhe, eu não bebia, não fazia nada, não tomava café, não comia nada, fiz a dieta no final, no 6º mês, né, que minha glicemia aumentou, fiz a dieta direitinho, fazia tudo direitinho. E não, eu sabia que não era nada que eu tivesse feito você, na né? gestação, né? Então, essa culpa, assim, talvez até, às vezes eu senti um pouco, porque eu engravidei mais velha, né? Eu tinha 39 anos. Aí fica aquela coisa, né, da idade. Gente, por que eu engravidei com 39 anos, não sei o quê? Você se sente culpado um pouco disso, mas não de ter feito alguma coisa errada. E aí, na questão do Vonal, eu fiquei sentindo culpada por ter tomado raio do Vonal, porque eu vomitava muito, era muito enjoo, era horrível. As 2 gestações. Mas aí depois você vai 39 anos, quero engravidar esse ano. Eu segurei aqui, eu falei, não, quietinha, não fala nada não, fala nada não. Eu me Mas segurei. Carol, você fica. Ai. E eu ficava, o amor nunca falou nada disso pra mim, mas eu ficava me sentindo culpada. Mas depois você vê
que não tem... Eu tenho um sobrinho autista também, filho do meu irmão. Você porque é genético, né? E não independente. Tem o traço e a personalidade autística. Que não é. Eu tenho, filho. Isso aí falando aí de luz, de gente, de barulho, eu tenho tudo isso. Socializar pra mim é carregar pedra. Você quer ver pra poder marcar almoço com ela e ela chegar no lugar sozinha. Ela queria morrer, ela esperava no carro. Ah, mas você sabe que eu tinha vergonha quando eu era nova? Eu também. Hein? Quem? Você? Chegar nos lugares sozinha, juro. Você chega abafando. Eu não gosto de chegar em lugar nenhum sozinha, sério? Igual a Maria Antônia na feira. Não, mas eu sou pessoa tímida. Você sabe que quando eu era nova, eu ia pra faculdade de ônibus. Aí, às vezes, eu entrava no ônibus, estava todo mundo sentado e não tinha lugar pra eu sentar. Eu era a única em pé. Eu quase morri ali. Eu ficava Parecia que tava todo mundo olhando só pra você, né? Nem mexia, ele falando besteira isso, né? Mas aí a gente fala tanto, né? É bom. Aí não, é questão disso, assim, depois eu vi que também, eu não vou parar de trabalhar, eu tenho que diminuir, né? E eu sabia, eu compensava com esse tempo em casa. Final de semana, eu já cansei de deixar de ir pra festa, pra ficar com elas, de fazer outras coisas. Uma coisa que a gente se permite sempre é uma viagem por ano, só nós dois. Só adulto, né? Aí a gente vai, depois a gente só viaja com elas, faz tudo com elas. Mas pra gente ter um tempinho também, nossa, né? Hoje em dia, a rotina de vocês, a casa já tá mais estabelecida. Né? Na verdade, o que muda muito de rotina, que eu vejo que eu não consegui adaptar isso até hoje, é a questão da dieta. Que tem, né? Eu tô fazendo uma pós, viu? Não vai lá no consultório, mas faz uma pós. Medicina integrativa no autismo. Mas eles falam muito dessa questão da alimentação, né? Tirar o glúten e a caseína, né? O leite e o glúten. Mas é difícil, porque eles são muito seletivos. A Valentina, hoje em dia, ela come arroz, feijão, come carne moída, come franguinho, come peixe, mas ela gosta de comer pão com ovo e Nescau. Eu também gosto. E é aquela questão da avó, né? A avó dando ali, comidinha, pãozinho com ovo fresquinho lá, fritinho. Então isso tá muito difícil. E eles batem muito na alimentação. Mas você deixa ela comer pão com ovo tipo de manhã, de meio-dia e à noite? Atualmente ela tá deixando, a gente que não deixa. Ela quer, o tempo todo. Não enjoa? Ela não. Ela comia só macarrão. O é gostoso pra caramba. O Carol, tem criança que come só M&M, né? Você vai assistindo vídeo, frita, aula, né? só M&M que a criança comia, ainda era não podia o verde, né? É horrível. Mas como eu acho criança incrível. só come M&M? Não sei, a seletividade Mas quem que apresentou M&M pra ela? Minha amiga Não, né? mas eu vou fazer a voz, porque assim, é um grau tão difícil. E normalmente não, mas não eu é não tô assim. julgando, não. Não, eu sei. Entender, É que assim, não é assim uma coisa que, não comeu nada, toma aqui um M&M. Não é assim que acontece, sabe? A criança tem, às vezes, uma dificuldade tão grande, e não é só isso, né? Aí não dorme, aí vem um monte de outra coisa, que o que comer, né? Às vezes não foi nem a mãe, achou ali, pronto. Achou na casa, né? E gostou, porque é coloridinho, bonitinho, né? E eles têm umas questões sensoriais importantes. Então, às vezes, é igual o Renato falou, só come o verde. Eu tenho muito paciente que a mãe fala assim, doutora, se eu trocar a marca, é uma maisena, vamos supor. Se trocar a marca, ela sabe. Gente, sabe. Não come. Só come maisena da marca. Não é, Rê? Escuta essa, eu botei, gente, eu tenho que tirar um pouco do Nescau da Valentina para dar açúcar. Aí eu tirei metade da lata de Nescau e botei chocolate em pó. Aí botei no copo lá, fingi, né? Me fingi, sério. Mãe, tá horrível. Não tomou. Ela percebe se eu colocar remédio no suco, no Nescau. Pra tomar remédio, essas coisas. Então, ela tomava até pouco tempo a risperidona, aí a gente tirou, só que aí ela começou a ficar muito agitada na sala de aula, não estava assistindo a aula direito, não estava parando, sabe, para assistir. Aí eu entrei com o Aristab, né? Só que agora também começou com a compulsão alimentar.
terrível, que é comer o dia inteiro. Ah, não então para da de comer. seletividade Não, gente, Maria Antônia, também eu é ia te isso. mandar mensagem essa semana. Parei com o peito, a menina come o dia todo. Eu falei, ó, você vai explodir, para de comer. Ela fica, mamãe, meia-noite a menina tá comendo. Eu falei, não, para. Foi passear final de semana, É era pra normal, dar... tipo, no desmame a criança ficar assim. Eu falei, você A para gente tá de descobrindo, de né? fumar. Pode acontecer. Foi passear final de A semana, abstinência. era pra dar banana pro macaco e melancia. Ela comeu. dava banana pro macaco e pegava melancia pra ela. E aí fica com compulsão. Fica. Aí agora a gente tá tirando. Aí o Ramon quer tirar, né? Por causa dessa compulsão, tá preocupado. E aí eu comecei a dar o canabidiol. Mas você fala, tirar o quê? Esse remédio, a medicação. E aí eu comecei, já tinha começado a dar canabidiol também, que é um saco, porque o gosto, colocam, parece um óleo de peixe ali, né, ômega, e aí fica um gosto não muito gostosinho, mas são só 3 gotas, né, aí é um parto pra tomar, abre a boca, faz, chora. Aí Mas você conseguiu ver diferença? Então, eu não consegui ainda dar efetivamente 3 vezes ao dia, todos os dias, porque tem hora que ela não dá, então vai a questão da rotina do dia a dia, de você perder a paciência, deixa pra lá. Porque cansa, né? Cansa muito. Hoje ela foi pro dentista, ela usou o aparelho, ela deixou colocar todos os brackets Colar nos dentes. nos dentes, no superior. Ficou quieta colando aquilo que é horrível, né? E aí agora que ela tá cansada do aparelho, para trocar só o fio, faz um escândalo. Aí eu tenho que fazer chantagem. Ela queria ir na Cacau Show comprar chocolate. Eu falei, então você não vai ganhar chocolate. Eu vou segurar o celular. E a vida real é o dia a dia, e é isso que falar. acontece, né? Porque às vezes o que a gente vê muito hoje nesse mundo virtual mostra assim, que é sofrido, que a maternidade não é aquela mil maravilhas. Não. Sem ser a sua, claro. Não, mas não é. Né? Mas assim, o que a gente, né, das mães que a gente recebe aqui e escuta os relatos, é muito real isso de, poxa, não, eu perco a paciência, não, eu tiro isso daqui e faço chantagem, falo, olha, não vai dar certo, se você não fizer isso, é uma moeda de troca, você não vai ter aquilo, né? E quando perde a paciência, dá uma palmada. Aí ela, mãe, bater em criança é crime. Porque daí lá em casa já faço de conselho tutelar, segundo o ECA, né? Ah, você tá no SAF. É mais Sou ou a menos advogadazinha. É mais ou menos isso, sim. Ela é? A Laura? Vai vendo, minha amiga quer ser advogada, ela já olha. Ela já decorou o artigo, você não tem ideia. Você tá Sei. Ela tem, ela é. E também tem Eu uma cheguei coisa, nessa né? fase Ela tá aí. com 10 anos, né? Tá. Tá entrando Tô bloqueando. no pré-puber ali, minha amiga. Ela já tá. Ela começou os sinais para entrar na puberdade e aí eu fui na endócrina e aí a gente começou a bloquear. Porque ela, ano passado, com 9 anos, né? Era muito novinha. E aí eu expliquei para ela. E engraçado que isso ela deita, fica quietinha e toma injeção. Ainda bem. Ainda Porque bem. dói aquele. É, Veio, uma né? injeção. Mas olha, eu também sou boazinha. Eu passo Ah, creme anestésico, faço um botãozinho Ah, anestésico tá e aí faço a injeção. Porque é oleosa, né? É. Dói. Ainda comprei, assim, aí é semestral. Mas aí ela já entendeu, porque ela entende tudo. Eu expliquei pra ela pra que era aquilo. Porque é chato, né? Menstruar, aquela coisa toda. Ela me vê, eu mostro tudo. Então ela deixa. Mas eu digo também pela questão da labilidade, né? Emocional. Também, fica justamente. ali. É muito nova, né? A gente é tão Isso, novinha, né? É. Pra administrar isso. Eu lembro que a Imagina, endócrina muita da Laura coisa, né? disse isso, falou assim, olha, a minha filha também, ela toma até hoje bloqueio, mês que vem é o último dela, se Deus quiser. E aí ela dizia, ela falou, Aline, com 8 anos, além de ser muito novo, o corpinho dela, né, não é pra agora, falou assim, mas o que mais preocupa a gente é o psicológico, porque é uma criança, né, o corpo Sim. de criança, mentalidade de criança, já com uma carga de hormônio ali que não é pra agora, e aí depois o social, né? Imagina ela ser a única, porque pode ser que tem outra na sala dela, mas vai ser uma das únicas da salinha dela menstruada já. E pra conversar isso com as amiguinhas de repente não é da realidade delas ainda, né? Com certeza. Então ela disse assim, o que mais preocupa a gente nessa fase realmente é o psicológico. E eu menstruei com quase 18 anos. É fora da curva. Assim. É? Fora. A Carol é toda estranha. Se fosse minha paciente, eu ia te investigar. Nossa, é verdade, demorou bastante, 18. Eu fui nova, eu fui com 11.
Ô, Rê, como é que é a relação de Rebeca e Valentina, das duas? A Rebeca adolescente, né? Sendo adolescente. Agora anda com a chave do quarto no pescoço pendurada. Mentira! A Sério? Valentina não entrar lá. Nossa, Meu Deus do céu! não vamos dar ideia em casa, não, hein? Que é perigoso. Não, eu já acontecer. até pensei, Ramon, Renata, acho que eu vou comprar aquela tranca Digital. digital pra botar no quarto dela, porque toda hora ela perde a chave. Ai, caramba. Aí eu tive que mandar fazer outra chave, chamar um chaveiro pra tirar o miolo. Hoje. Mas aí ela leva pra escola, aí eu falei, Rebeca, deixa uma cópia aqui pra eu limpar o seu quarto. Escondida. A gente deixa escondido pra limpar o seu quarto. E a Valentina sabia que ela não queria que entrasse, aí a Valentina entrava. Ah lá. Aí Aí, avacalhava. negócio. E ela é esperta, a Valentina é sacana. Ela sabe implicar, sabe? Ela sabe que a É a irmã não pimentinha. quer, vai lá, faz besteira. Ela suja meu quarto. O quarto é uma bagunça, né? O quarto de adolescente. Falei, mais bagunçado que tá. Mas que essa ela sujeira faz não é minha. É exatamente isso, né? Mas agora, não fui eu isso aqui. Então, a Rebeca passou por essa fase assim, meio. Que a gente fala que é passivo-agressivo, né? Com ela, por conta da adolescência, mas agora ela já está amadurecendo e está cuidando mais dela, sabe? Está aceitando algumas coisas, de cuidar, de falar. E a maior parte das coisas que ela se irrita é porque a Valentina faz coisa errada e ela fica, mãe, não sei o que, você tem que falar isso com ela. Aí ela vai e reclama. Mas, assim, final de semana agora, a Valentina agora, todo dia ela quer fazer bolo de chocolate. Aí eu estimulo, porque até um momento para ela sair do celular, né, que fica viciada naquele celular. E aí a gente vai fazer bolo de chocolate. Aí teve um dia que eu não estava aguentando, estava cansada. Aí eu falei, Rebeca, vai lá fazer um bolo com ela. Aí a Rebeca fez brownie com ela. E aí eu falei, mas deixa ela fazer, quebrar o ovo, fazer as coisas. Aí ela teve paciência, fez tudo bonitinho. E você, Ramon, como que administra essa relação hoje, né, da Rebeca entrando na adolescência, com esse comportamento com a Valentina? Hoje já é normal? Isso começou a ter muito tempo? Do atrito do com ela? atrito. Não, eu sempre brigava, né? Com ela a gente sempre brigava, isso, mas a gente também tentava entender, porque a Rebeca, até num momento dela mais novinha, ela foi para psicóloga. A pessoa na escola me chamou, falou que ela estava agressiva, estava chorando, e eu acho que ela não entendia o que era autismo. E depois que ela começou a estudar, ela começou a ler tudo, agora ela sabe tudo, fala tudo, né? É que também já é uma outra criança dentro do processo sem entender o que está acontecendo. E aí, no início, eu acho que ela sentiu aquela questão de assim, perdi o meu lugar, né? Que eu era filha única, veio minha irmã e tá toda a atenção para ela, né? Que é Valentina isso, Valentina aquilo, Valentina terapia, Valentina não sei o quê. Então, acho que ela sentiu. Aí a gente colocou ela na psicóloga. E ela adorava ir para psicóloga. Agora, depois parou. Eu falei, não, chega, Rebeca, tá bom. Mas, e aí ela começou a trabalhar isso, né? Ela entende, a gente consegue dividir, sabe? Às vezes eu faço muito, sabe? Uma coisa que eu li isso em algum lugar uma vez, de mãe, né, Natália, com um monte de filho, time de futebol, de você ter um tempinho separado, né, para cada filho. Então, assim, eu pego a Rebeca, a gente vai no xerimbom, que ela gosta. Tá, vamos lanchar lá, nós duas. Aí a Valentina não vai. Aí depois eu pego a Valentina, levo ela ao cinema para ver um filme infantil, a Rebeca não quer ir. Então a gente tenta, às vezes, sai o grupo, né, sai a família toda, mas eu sempre tento dar o espaço para a Rebeca fazer as coisas sozinha com ela também, para ela ver que ela tem o espaço dela, a atenção dela. Hoje ela já está mais tranquila em relação a isso. Está bem mais tranquila. E essa questão da adolescência, hoje está melhor, né? Ela está com 14, hoje ela está bem melhor em relação à Valentina, sabe? Da aceitação. Porque eu acho também que passou no início, naquela fase, imagina a Rebeca com 11 anos, 10 anos, né? Vendo a irmã gritando no meio da festa, ela morria de vergonha. Assim, às vezes a gente está no restaurante, a Valentina fala mais alto, aí ela, para, Valentina, para de gritar, não sei o quê. Aí eu falei, calma, Rebeca, deixa, o povo vai olhar, não liga não, o povo olha mesmo, olha para tudo. Então agora ela ainda fica um pouco incomodada com isso. Se você estiver na rua, a Valentina dá um grito. A outra coisa que a Valentina faz, que é até engraçado da socialização, né? Ela tá na rua, tá na fila do pão. Ela para na pessoa que tá na frente dela, oi, qual é o seu nome? Tudo bem? Meu nome é Valentina, essa aqui é minha mãe, Renata. Você tem filho? Ela puxa o assunto, vira amiga, melhor amiga. Então ela não tem esse problema. Essa parte ali
esse quadrinho ali do autismo, ela não tem. Ela socializa na escola. A gente vai na rua. Já fui na farmácia com ela, lá no CDI, na ortoclínica. Todo mundo fala com ela. Os pais de outras crianças conhecem ela e às vezes não estão com os filhos. Oi, Valentina. Eu não conheço a pessoa. Ela já conhece, todo mundo já conhece. Todo mundo na escola. Todo mundo na escola conhece ela. Meu Deus, Todo mundo. Ela é famosa. E aí... Isso a Rebeca tem vergonha. Aí eu fico, Rebeca, isso é besteira. Besteira adulto. Todo mundo entende, né? Conversa com ela, responde. Mas a Rebeca morre de vergonha disso. E nós que somos adultos adoramos ser abordados assim por crianças, né? Não é? É verdade. E ela adora perguntar a idade. Ai, As mulheres mais velhas. Aí a pessoa fica assim, eu falei, não. me passa seu WhatsApp que eu te mando uma mensagem com a minha idade. E tudo. Ela tem 2 contas no Instagram, né? Tem uma que ela vende pulseirinha. Olha só, Vende empreendedora acessório. já. E ela copia tudo, né? Tem uma amiguinha lá que tem essa conta dos acessórios, aí ela botou o mesmo nome, ela botou o signo, ela descobriu o signo, nunca falei de signo pra ela. Ela descobriu que ela é Libra, ela botou Libra, aí botou mãe, pai lá, meu nome, gente. botou as minhas contas, a minha conta, a conta do Ramon, a conta da Rebeca. Ela fez todo o perfil dela sozinha. É uma graça. E segue todo mundo. Quando eu vou ver, tá lá, ela segue Carol. Eu vejo todo mundo, ela vai seguindo. Que graça. Agora a Rebeca que tá entrando na adolescência, tá se descobrindo, né? Ano passado a gente foi parar no Lollapalooza com ela. Você tá brincando. Olha só. Ela entrou na Shein, comprou, tudo caracterizado de roqueira, chapéu, colar. A parte dela ela fez, olha, eu já tenho minha beca. Aí despediu para ir, aí a mãe de uma outra amiga com ela também ia, né? Uma amiga dela da escola com a mãe, aí a gente comprou. Aí eu falei, Rebeca, ela, mãe, mas eu quero ir pra pista. Eu falei, nem morta que eu vou ficar na pista. Aí a gente ficou no camarote, mas depois a gente desceu. Mas a gente foi pro show, eu e Ramon. Que legal. A Valentina não foi, né? Ficou aqui com a avó. E essa questão de você ter dito assim, né? Tive a Valentina com 39 anos. Hoje, com uma menina de 14 e uma de 10, você acha que foi muito tarde para ser mãe? Eu acho por conta, assim, de... Por exemplo, agora eu tive que ir num show do Lollapalooza. Mas eu adorei. Mas eles gostam. Não, é isso que eu queria dizer, entendeu? Assim, será que... Não, eu fico mais, assim, mais do cansaço. De não ter um pique, de repente. Bebezinha, sabe? Quando era pequenininho, que eu me pegava, às vezes, cansada. Mas eu não me arrependo, porque, assim, eu vejo pessoas que tiveram filhos mais novas, não é teu caso, né, Nath? Mas, assim, eu tenho muita gente conhecida que eu acho que, assim, eu aproveitei bem minha vida, fiz o que eu queria fazer antes da maternidade, e eu não fico deixando filho sozinho para ficar fazendo tudo. A gente sai para jantar, às vezes à noite elas vão, às vezes elas não vão, mas eu não fico naquele dia na festa, né? A gente lá, ela, tô doida para voltar para casa. Eu falei, dá uma saudade, né? A gente vai logo para casa. Mas eu não fico nessa ansiedade de viver o que você não viveu. Que eu não vivi por ter sido, né, mãe mais nova. Anos, entendi. Mas eu queria, na verdade, foi oportunidade mesmo por conta da residência, né? Da faculdade. A gente termina muito tarde, né? Faculdade, residência. Fiz 6 anos de residência. Além dos 6 anos de faculdade. Então, eu podia ter tido logo que eu tive a Rebeca, né? Não ter demorado os 4 anos. Podia ter tido logo, mas não me arrependi, não. Eu acho que hoje em dia não tem mais isso. Você pegar... Todo mundo, é uma coisa muito mais natural hoje em dia, né? Mais natural. Eu acho que tem uma questão do amadurecimento também, né? Porque nosso mesmo. Com certeza, né? Com certeza. Você está muito melhor. melhor, Conduzir até com mais paciência, mais amadurecida para viver aquela situação. Eu não me arrependo, não. Mais essa questão de pique mesmo. De pique. Na segunda gestação, você vai ver. Você ficava... Vai ver. Nossa, Eu lembro que a Rebeca pedia para eu sentar no chão para brincar de Barbie com ela e eu com aquela barriga. Desse tamanho. Aí eu ficava, vamos brincar de Barbie aqui em cima da cama. Para não ter que abaixar. É aquela questão do pique mesmo, mas a gente sempre fez as coisas com elas, né? Viajamos. A Valentina adora viajar para a praia, adora.
Ô, Rê, você disse que foram 6 anos, né, de especialização, depois dos 6 anos de medicina. E antes a gente estava até conversando, né, menina, sobre... Porque depois que a gente é mãe, nem todas, mas, poxa, tem a gestação, e tem o cansaço e tudo, o corpo muda, né, natural. Mas dentro da sua especialidade, a gente queria saber, assim, o que as mães mais buscam, sabe? Como é que você recebe essas mães? Elas vêm, às vezes, deprimidas, às vezes insegura. Como é que é essa parte, assim? Conta pra gente. Olha, engraçado, a gente tem 2 tipos de pacientes, até mais, né? Tipos de pacientes na plástica, mas você tem o paciente jovem que quer melhorar alguma coisa, botar uma prótese, fazer uma lipo, melhorar. E tem aquela segunda fase, né, da mulher que teve filho, aumentou o peso, abdômen flácido, diástase, aí quer recaustar. Uma questão muito interessante, assim, essas pacientes são boas porque elas ficam muito agradecidas, né, porque devolve, a gente estava falando antes, devolve a autoestima, ela se enxerga novamente. Mulher, né. E é até engraçado que são os pacientes que mais conversam com a gente no consultório, né? Elas se abrem e falam que antes eu não andava de camisola, de luz apagada, não andava de calcinha, não ficava nem nua na frente do meu marido. Então, melhora muito a autoestima da paciente, né? Da mulher. E tem também um desespero, que às vezes, eu sempre converso isso muito com o paciente, às vezes eu posso até perder paciente, né? Mas de logo seguir que pariu, porque tem a mídia, né? A mídia entrega isso, né? As pessoas na mídia. Acabou, no dia seguinte que pariu, tá lá, toda esticadinha, montada, você né? não sabe que foi. A Carol é nojenta. Acabou de parir, tá aí, magra, linda. Mas nem toda mulher consegue. Querida, seu, viu, amor? Nem toda mulher consegue. Uma dieta radical. Mas é porque eles passam, e tem muita gente na mídia, atrizes, que operam, né? Um mês depois, que não amamentam, né? Que não estão nem aí. Eu soube. Não, agora, assim, falando de autoestima, é bom a gente evidenciar, assim, que muitas mães que estão no processo, elas não conseguem entender que elas precisam passar pelo processo. Então, eu quero ser mãe, e isso é importante a gente ressaltar aqui. Eu quero ser mãe, eu quero engravidar, eu quero amamentar, mas eu quero que tudo continue como está. E você entender que você precisa passar por esse processo. Thaís. Cadê a falha nossa? Que você precisa passar por esse processo. E que aquilo faz parte. Então, assim, na minha gestação, eu engordei 23 quilos. E eu estava ali curtindo o meu mundo. Então, eu não queria muito sair para os lugares. Eu sabia que eu estava acima do meu peso, mas meio que eu não queria me vestir, tentar vestir uma roupa para aquela roupa não caber e eu não me sentir bem, porque eu sabia que aquilo ia passar. E eu estava curtindo tanto o momento que eu sabia que lá na frente eu ia recuperar. Então, nem todo mundo consegue ter essa consciência de curtir, né? De curtir. Sabe? Tem gente que nem... Eu acredito que deve ter mãe que nem amamenta, né? Não, e assim, tem também a relação com o parceiro, né? De realmente ser tudo conversado, né? O corpo vai mudar, às vezes o homem, ele não aceita a mulher. Era isso que né? eu ia entrar. Às vezes a mulher, ela não tem com quem conversar. Às vezes o tipo de intimidade, de relação que ela tinha antes passa a não ter mais. Tem um homem que larga a mulher grávida. Isso que eu ia falar, grávida ou parida depois, né? Porque não aceita, não é mais aquilo que ele queria. Aí é triste, a gente pega muito. Eu pego muita paciente, assim, que aí dá vontade de falar, né, assim, larga ele, não presta pra você. Mas eu não posso falar, né? A única coisa que eu falo é sempre, eu penso em você nesse momento. Porque eu também pego muita paciente que já pariu já há muito tempo. E agora, assim, vai fazer, então os filhos cresceram, né? Parou de dar atenção, né? Chegou à adolescência, ela começa a olhar para ela. E às vezes o casamento já desmoronou, mas também é que eu falo para ela também. Se o teu casamento estava baseado no seu corpo, mas não vale a realmente pena. Não tinha que dar certo. Tem paciente que vai operar porque, tipo, o marido pede, assim? Não, porque o marido tá traindo.
Porque o marido arranjou outra e ela está achando que vai recuperar o casamento com a cirurgia. E não vai. Gente, que Então, coisa, como é complexo. Então, isso. você pega... Eu faria a consultório de cirurgia e falar, psicologia. agora um abraço para o gaiteiro para você. Mas Você já vaza, peguei, já aconteceu isso. Você vaza que agora eu tô Já aconteceu montadinha isso aqui também, e agora já quem sai é aconteceu. você. Vários pacientes que operaram, melhoraram a autoestima. Ô, gente, deve ser uma bafafá É, consultório. E é, a assim, né? coisa, e é a coisa mais normal do mundo isso. Porque é difícil, né? O nosso corpo muda tanto. E às vezes a gente tem os nossos altos e baixos, né? Não que a gente não queira estar vivendo aquilo, eu nunca passei por isso. Mas o corpo muda, você se sente mais inchada, eu virei uma bolinha, mas tava tudo lindo. Eu tava me sentindo linda, Porque grávida. você estava cercada de amor, É isso que eu ia mas seu falar, marido Carol. te amando. É. Eu também tive isso, graças a Deus. Vocês também devem ter tido. De você estar se sentindo amada, né? O teu marido tá ali com você, amando sua filha e te amando, te achando linda, te elogiando, cuidando de você. Isso é muito bom, mas não é Nem assim. sempre, né? Não é sempre. E aí eu lembro que como eu fiz cesárea e eu fiquei muito inchada, nossa, muito inchada. E eu não emagreci rápido. E aí eu olhava, gente, a menina ali pariu, eu vi a menina parece que nunca engravidou, mas assim, então isso funciona só pro nós, porque a minha realidade aqui, minha filha, é porque eu tô barangada, Não, viu? isso tô pesa, gorda, né? Tô inchada. Isso pesa, porque você fala assim, por que ela conseguiu e não mas eu, é, né? Mas Não eu acho que entendo, é não. isso. Pra o que você- Renata falou, né? Assim, também da mídia, Da né? mídia, é pessoa tá apelativo, é apelativo. Igual a Carol falou assim, não, ela não puxou pra ela, mas quantas mulheres não vivem o processo, não entendem que vai ter que passar por isso, como você entendeu e estudou e se E preparou? assim, mas aí chegou um momento que, por exemplo, deu 3 meses ali, eu vi que não estava tão rápido assim, eu comecei a ficar subindo na balança, mas não de me cobrar, mas pelo menos para eu entender como que seria o processo dali para frente. Eu falei, não, eu tô no meu tempo, eu tô amamentando no momento. E aí foi realmente natural, sabe? Aí depois eu fui emagrecendo, eu fiquei bem fina. Agora eu já ganhei mais. Mas eu fiquei bem magrela mesmo. Aí eu falei, não, então realmente, né? Dá mamar E seca. pra mim foi bom o meu processo ter sido dessa forma, que eu entendi que eu realmente engordei muito. Talvez eu poderia ter tido uma alimentação mais saudável na gravidez, comi muita porcaria e tudo mais. E que depois que eu tive neném, mudou totalmente minha rotina de alimentação, tudo bonitinho, com medo das cólicas e tudo mais. Mas aí você sabe que tudo muda, Todo mundo. né? Você vai voltar ao seu corpo normal, mas aí você precisa respeitar esse tempo. Não adianta você querer engravidar e querer parir e você tá ali, impecável. E falando E aí muitas pessoas deixam de amamentar por conta Por do conta peito disso, cair, né? que a Nath já falou que não cai por conta da aumentação. Mas aí, perguntando uma parte técnica. O que cai mesmo, né? A pitose é por conta do aumento do peso. Né? Isso! A Nath já deu aula pra nós aqui, porque o negócio é afirmar que caía. A pitose natural vai acontecendo com o envelhecimento, né? Mesmo a paciente com prótese, ela tem um tempo ali que a mama vai ficando mais flácida. Mas aí também tem gente que coloca uma mama muito grande, né? Para amamentar. E às vezes pode ter um pouco mais de flacidez, mas não é que cai, não. Agora a dúvida é, depois do segundo filho, será que eu vou ter coragem de fazer uma cirurgia plástica de novo? Porque tudo agora tem medo de morrer, viu? Eu Não faria. quero pegar a estrada porque eu tenho medo Mas de morrer. vai. Eu quero não sei o três quê porque eu tenho medo de morrer. Eu faria. não de Eu tô novo. aqui, ó, se eu tô aqui, que eu fico olhando algum negócio aqui em cima, eu falei, meu Deus do céu, esse Eu negócio lembro tá que lá aqui, no né? Rio, quando eu era adolescente, eu queria pular de asa delta. Aí, só que era muito caro, né? Não tinha dinheiro. Aí depois, quando eu tive dinheiro, tive filho. Não tem coragem. Não, É deixa, isso, deixa, gente. deixa. Tá doido? Nada disso. Mas perguntando a parte técnica. De segurança, assim, o que é seguro para a mulher após o parto? Quanto tempo depois de um parto seria o ideal para se Na procurar? verdade, Se eu ela não- tem esse desejo. Na verdade, o que eu, assim, normalmente 6 meses, o teu organismo já tá voltando ao normal. Mas se você tá amamentando, Não aconselho. não, tem que esperar parar de amamentar. Uhum. E existem casos também que a pessoa, ela engravida, tem o neném, faz cirurgia plástica e já engravida de novo, sem querer. Existe muito isso? E tem algum risco? Não, assim, aí no caso depende da cirurgia, né? Se você Fiz fizer- a eu já abdominoplastia. peguei, assim, aqui em Barreiras, eu acho que eu não tive nenhuma de abdominoplastia. Só o abdômen mesmo, que seria mais arriscado.
por conta da aplicatura, né? Mas eu tive uma paciente minha no Rio que eu operei a mama dela, abdômen, tinha tido 2 filhas, separou, aí casou de novo, engravidou. E aí acabou que assim, eu não encontrei com ela depois para saber. Ela disse para mim que a barriga voltou ao normal, ela começou a malhar, ela não operou de novo e o abdômen voltou. Só que assim, tem deve arrebentar o ponto, né? Deve alargar tudo de novo, porque a gente sutura, né, a musculatura. Então esse ponto na gestação vai abrindo, ou abre menos, né? Restringe um pouco o aumento do abdômen. Ou alarga de novo, né? Desfaz, né, aquela sutura. Mas não traz nenhum risco para a criança? Não. Só para cirurgia mesmo. Acaba o efeito da cirurgia ou não, né? Às vezes o paciente põe só prótese, opera e volta ao corpo normal. Fica tranquilo. Mas não tem risco, não. O risco que tem, assim, é de você operar grávida. Então, eu já peguei Sério? 2 pacientes no pré-operatório, o beta-HCG positivo. E aí, Nossa senhora, vamos desmarcar tudo. Vamos desmarcar tudo. 3 pacientes, na verdade. 3 pacientes. Caiu dura no chão, não? Assim, tipo... Não, era tudo casado, assim, não estava planejando, né, mas... Só deixou para depois, né? Fazer o quê? Vamos agora ter um bebê. Descobriram no exame operatório. Daqui 2 anos a gente conversa. Nossa. O que mães, em especial, mais se incomodam, querem mais fazer? Tipo barriga ou só... Mama. Mama? Mama. As pessoas se incomodam muito mais. Mesmo? Mama do que abdômen. Não sei, eu sinceramente. Eu também sempre me incomodei mais com o abdômen. Eu operei primeiro abdômen. Mas é mama. Por conta, eu acho que da pitose, né? Ou do aumento, né? A gente tem... Eu estou operando muita mama redutora, né? Pela Secretaria de Saúde de São Desidério, pelo SUS. A gente faz lá as mamas redutoras, mas são mamas enormes. Mas quantas cirurgias por mês? Depende do mês, um mês né? que você já fez mais cirurgia. Se operar 2, 3 por semana. Por que acontece? O meu consultório eu faço cosmiatria. Então eu intercalo, né? Eu faço consultório, faço cosmiatria, faço cirurgia, tem dia que eu estou no HO. Então eu não opero todos os dias. Porque você vai ter... Eu não consigo... Hoje em dia... Eu optei por não botar, assim, se eu tiver uma mama com lipo, eu não coloco mais cirurgia nesse dia. Eu fico cansada, eu não ponho. Hoje eu me permito a isso. Mas você pode fazer uma pálpebra com uma prótese, né? São cirurgias pequenas, você faz 2. Mas como eu tenho minha rotina de outras coisas que eu faço, assim, eu atendo em São Desidério, eu opero lá. E aí tem o HO, aí tem o dia, eu opero terças e quintas. Então você opera 15 cirurgias por mês, 10 cirurgias por mês, não tem máximo isso. Só que aí eu faço as cirurgias pequenas lá na clínica também, né? Cirurgia ambulatorial. Aí eu nem conto mais. A cirurgia ambulatorial a gente não põe na conta, porque é rapidinho, pequenininha, né? Mas eu lembro lá no Rio, logo que eu terminei minha residência, eu ajudava um cirurgião que ele até faleceu, foi acho que ano retrasado. Ele operava todos os dias, 2 cirurgias por dia. Nossa, batidão. É um volume, é um batidão. Ele já ficou velho já. Mas a gente tinha uma rotina pesada lá. Mas hoje em dia eu não me coloco, sabe, nessa rotina mesmo. Eu já coloco as datas certas para vai ultrapassando, né? Lógico que às vezes a gente encaixa paciente que só tem esse mês de férias, aí tem que encaixar a cirurgia. Você já teve alguma intercorrência ou já passou, já teve acontecido alguma coisa? Graças a Deus não, Carol. Assim, a gente estava falando em relação a escolher paciente, né? Escolher situações. Já há muito tempo, né? Assim, lá no Rio eu operava muito mama com abdômen lipo. Aí eu operava junto com o Leonardo, a gente operava 2 pacientes por dia nesse esquema. Hoje em dia eu já não aguento mais. Fico cansada e eu tenho medo. Porque, assim, intercorrências na medicina acontecem. Basta você estar vivo, estar lá operando qualquer cirurgia. Você vai, ainda mais simples, ainda mais complexa, né? Justamente, o risco cirúrgico avalia o paciente, né? A saúde do paciente para ser submetido àquela cirurgia, mas o grau da dificuldade da cirurgia. Não tira nenhuma chance de acontecer nada. Não, você pode ter... Teve um caso aqui logo que eu cheguei. Eu lembro. Foi da cirurgia do nariz?
Foi. Ela fez uma hipertermia maligna. O que é hipertermia É maligna? uma febre que dá, uma febre durante a anestesia, é uma complicação anestésica. Não conseguiu reverter, o paciente morre, isso mata. Então não foi da cirurgia, e acabou que o cirurgião foi embora, né? Ele não ficou mais na cidade. Então, assim, eu fico sempre... pessoal, não é questão de ser medrosa, não. Eu sou prudente. Eu acho que, assim, cautelosa, assim. Eu não gosto. Os pacientes já sabem, eu acho que nem me procuram. Mas porque eu acho que já virou uma... Além da referência, não, doutora Renata não faz abdômen, mama, lipo, nariz, faço tudo junto. Não faço. Porque assim, se você não tiver uma noção do que... até onde você pode ir em um meio, né? Porque se a pessoa chegar lá e falar... Na verdade, todo mundo faz. Você pega, assim, eu tenho grupos de cirurgia plástica. Demais, né? Eu vejo grupos de cirurgia plástica que o pessoal faz mama, abdômen, lipo num tempo cirúrgico só. E todo mundo faz. Eu gosto assim, quando eu faço mama, geralmente eu faço prótese com abdômen. E paciente magra, que não vai precisar aquela lipo de corpo muito inteiro. Tempo, né? Porque é muito tempo cirúrgico. Não, o meu foi porque é muito tempo cirúrgico. E aí, para depois eu não dormir, para eu ficar, assim, isso, graças a Deus, eu nunca botei paciente na UTI. É aquela coisa, né? Mais vale a minha tranquilidade, né? Em casa, deitar e ficar tranquilo. É muito ruim, porque você conversa, nesses grupos, a gente vê as complicações acontecendo, o pessoal falando. Eu não me vejo sair do centro cirúrgico, né? Na mesa de cirurgia, ir lá fora falar com o parente, com o marido, com a mãe. Sua filha faleceu na cirurgia. Gente, não sei, acho que ia acabar comigo. Porque é uma cirurgia estética. Então, isso que eu falo sempre para os pacientes, essa questão de quanto tempo depois do parto? Então, você tem que ir na sua ginecologista para ela te liberar, para ver se os seus hormônios todos normalizaram, parou de amamentar, não está saindo mais leite, você está bem, está normal, está tudo bonitinho. Tranquilo. E aí o tempo cirúrgico, a gente tem um tempo cirúrgico de segurança, não é mentira, isso existe, o tempo cirúrgico, um protocolo de cirurgia segura, você não vai ficar 12 horas fazendo uma cirurgia plástica? Não tem, o paciente sai mal ali da cirurgia. Então, aí entra a culpa, né? A responsabilidade do médico, que aí já vira responsabilidade, não vira um acaso, né? Da hipertermia maligna, não tem exame. A digital influencer que morreu, foi uma cirurgia no joelho que ela fez? Foi lipoaspiração. No joelho mesmo? Deve ter sido no corpo todo, mas deve ter sido ali entre as pernas. Agora tá na moda o lipedema, né? Todo mundo agora tem lipedema. Lipedema é aquelas pacientes que têm lipodistrofia, que são magrinhas, mas têm a coxa e a perna, o tornozelo grosso. É uma distribuição irregular, mas aí você vê, e não é só gordura, sabe? Você pegar a gordura, é um edema que tem mesmo. Então acaba que o edema nunca foi tratado com lipo. Mas eles começaram a colocar. Tem vários tratamentos que você faz, drenagem linfática, isso, aquilo, um monte de coisa. Só uma outra pergunta técnica. A LipoLed hoje, qual que é a diferença dela? E ela é tão realizada, tipo assim, a frequência que... Ela tem a mesma frequência que a outra ou ela também traz mais riscos? Qual é não é questão de risco, não. É mais rápida? Não, por conta dos aparelhos ela fica mais rápida, mas também aumenta o tempo, porque o aparelho também aumenta o tempo da cirurgia. Né? O laser, o plasma, a máquina que você usar, você vai aplicar antes dentro da gordura e depois você vai lipoaspirar. E aí você tem que fazer os desenhos. O que é alta definição? É isso, eles fazem desenho para fingir que é um músculo, entendeu? Só que aí tem a questão toda que tudo é mídia, né? Tanto que assim, todo mundo fala isso, você entra na mídia, todo mundo que faz paciente liga, você faz. Mas não é indicado para todas as pessoas. O IMC limita, a paciente não pode estar obesa. Não tem, senão vai que... ficar o gominho ali da gordura. Não faz sentido, né? E também tem os hábitos também dessa paciente. Não adianta nada você fazer uma lipo HD e ela não ser depois uma paciente que seja ativa, que se cuide, que continue fazendo exercício, etc. O índice de aumento... Porque depois fica uma coisa estranha, né? O índice de aumento do peso depois da abdominoplastia se mover 100%. É difícil você pegar a paciente, assim, a paciente modelo. Lógico que você tem um nicho, os cirurgiões têm um nicho de pacientes que são as modelos, nem modelo é magra, acho que nem malha tanto, mas... O pessoal que malha muito, né? Gosta de malhar. E aí você vê, acho que malham muito, nem precisam disso, né? Verdade. Mas às vezes quer definir um pouquinho mais ali o abdômen, não consegue tirar um pouquinho de calma.
Agora Falha sou nossa, eu, Deus. falha nossa. De tirar aquela gordurinha ali que está insistente, aí faz, aí vale a pena, é legal. Agora tem cirurgião que não faz. Essa de alta definição com MC acima de, sei lá, 28, É porque sabe que o resultado não vai ser não vai ter. satisfatório. E aí né? depois entra na queixa. Uma vez eu operei uma paciente, Luiz Eduardo, eu atendia lá. E aí foi aqui em novembro, ela operou em novembro, aí dezembro ela viajou, férias, janeiro. Aí em fevereiro, depois do carnaval eu voltei, ela ainda foi tirar os pontos, aí eu voltei a ver ela em março. Aí ela veio reclamar, querendo fazer queixa da minha cirurgia, que eu não lipoaspirei direito. E eu assim, vendida, né, porque eu estava sem o computador nesse dia. Então eu estava sem as fotos dela do pré-operatório. Aí eu tirei no celular. Tirei o celular do pós-operatório dela, de 3 meses. Falei, eu vou chegar lá na clínica, vou pegar as fotos para te passar, para a gente poder discutir isso, a gente conversa no telefone. As fotos dela do pós-operatório, ela estava... No pré-operatório. No pós-operatório, 3 meses depois da cirurgia, eu falava a palavra feia, mais gorda. Estava... Do que no Do pré. que antes. Do que no pré. Aí eu falei, eu não injetei gordura em você. Aí ela não falou mais nada. Eu queria, acho que fez. Sumiu. Acho que Porque fez a às vezes cirurgia e também pode daí. tem Ela engordou Natal, Ano Novo, ela viajou para a cidade da família, Natal, Ano Novo, Carnaval. Ela escolheu o período errado para fazer a cirurgia, certeza. A todo não, mundo gente, que opera mas esse assim, período. Ó, quem faz uma cirurgia dessa e come como se não houvesse amanhã, infelizmente, não tem como você comer, porque você fez uma lipo e não engordar. Eu conheço inúmeras pessoas que fazem a cirurgia, engordam tudo de novo, depois vai lá, faz outra cirurgia, aí depois faz outra cirurgia, Aí depois eu faz outra nem... cirurgia. Mas você sabe que eu não mantenho essa paciente. Porque a lipoaspiração, a secundária, terciária, é difícil, é uma fibrose. Então você fica até propenso, né, a ter mais complicações da seroma. Graças a Deus eu nunca tive perfuração, mas às vezes até a pessoa pode perfurar alguma coisa pela força, né, que está fazendo ali com aquela fibrose. Mas é chato, porque ele é um cofrinho, né, de dinheiro que você está ganhando. Mas não é legal. É uma paciente complicada, então você tem que sempre colocar na cabeça, né? E pesar na balança, né? O que vale a pena e o que não vale. Aí insistir, né, na educação alimentar, atividade física e ajudar, né? Mas graças a Deus eu tenho um grupo, né, de pacientes do nicho que elas ficam satisfeitas e ficam felizes nesse pós-operatório, né, do abdômen, de mama. Elas conseguem recuperar, né? Eu opero muita paciente pós-gestação, né, tardia, aí eu recupero a autoestima, fica muito feliz. E esse profissional deve ser muito compensador também, né? Com certeza. E quais são os outros tipos de cirurgia hoje que mais, assim, tomou banho? Tomou banho. Das pálpebras? Pálpebra, né? Tá muito na internet. Ficou... O que acontece? Depois da pandemia, com essa questão a gente até botou isso na revista, né, uma vez, com essa questão do vídeo, né, da pessoa se enxergar, elas começaram a enxergar o defeito no nariz e pálpebra. E aí começaram a operar cada vez mais jovens. Eu opero cada vez mais jovens pacientes de pálpebra mais jovens. E tem alguma recidiva? Anos. Se operar com 40 anos, com 60, você vai ter que operar de novo. É em consultório mesmo? Ou... Depende. Depende Consultório, do assim, é sala de cirurgia, Sim. né? Mas você pode fazer de forma ambulatorial ou depende da idade, se tiver doença associada, vai para o hospital. Ou medo, né? O paciente que tem medo de ficar acordada e sentir tudo, vai para o hospital. Mas é day hospital, né? Ou vai embora no mesmo dia. Não fica internada, não. É bem rapidinho a recuperação. Uma semaninha. Uma cirurgia dessa, porque quanto tempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas? 1 hora se for superior só, se for superior e inferior, 2. Demora, eu demoro 1 hora para botar uma prótese de mama. Só que pálpebra, você demora mais nesse marcando. tempo ela já teria colocado a sua. Né? Tá vendo? Gastou tempo conversando. A pálpebra você demora mais desenhando. Fazendo a marcação para ficar igual um olho do outro. Vamos ver se eu vou ter coragem de fazer essa minha segunda cirurgia. Calma, primeiro você se preocupa em engravidar. Depois que ela Depois que eu tiver engravidar. meu segundo filho. E o terceiro. Mas talvez você nem precise operar
fazer abdominoplastia completa. Normalmente as pessoas que malham a vida toda. Abdominoplastia, não. As pessoas que malham. Né? Espera. A gente faz Nossa, muito gente. só a aplicatura e tira um pouquinho só de pele, que às vezes fica uma sobrinha. Aí você não mexe no umbigo, não mexe nada. Bem. Eu já fiz, já tá bem bom. Vocês Também, fizeram me arrependo de ter abdominoplastia feito mesmo? antes. Eu fiz. Foi? Ai, você tem Eu coragem. fiz porque eu falei pro meu médico, falei assim, eu não vou pra academia, eu não faço prática. Ele falou, Aline, só lipo, tal, porque você não tem muita gordura, né? Ele falou assim, não, então já que você tá me dizendo isso, vamos fazer um abdômen ali, deixa tudo esticadinho, que depois você não vai me dar dor de cabeça. Eu falei, então, vamos. Você não tem medo não, pode cortar. Porque não tem jeito, tem pacientes que a pele retorna, né? Fica mais firme, mas outros não. Eu tenho flacidez. Esse negócio de ter 3 filhos, mas teria 6? Minha Tem que filha. ser 11, Ele tem 3 também? Não, Não, Tem dois. dois. A Natália teria 10, né? Natália? Facilmente. Eu queria também. Renata, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de rapidinha. Porque nós mães, aliás, eu falo isso. E depois que tem filho, minha amiga, é só na rapidinha mesmo para poder dar conta das coisas. Então é assim, eu vou falar uma palavra e aí o que vier na sua cabeça você me responde, tá bom? 1 ou 2 palavras aí no máximo, certo? Medicina. Vocação. Sua mãe. Meu tudo, minha base. Ramon. Meu amor, minha proteção. Ai, que bonitinho. Autismo. Esqueci a palavra, mas assim, o dia a dia não é uma luta diária, pronto. Com muita recompensa, mas é uma luta. Suas filhas. São tudo pra mim. Barreiras. Uma surpresa. Uma surpresa. A gente veio pra cá, eu fico pensando em voltar na minha velhice, né, pro Rio de Janeiro, pra família, mas eu não me arrependo não de ter vindo pra cá, eu gosto muito. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu fico muito feliz. Você sabe o carinho, né, que eu tenho por você, não só por você, por toda a sua família. Obrigada. Acho que a gente se conheceu, ou foi no primeiro ou foi no segundo ano que você veio pra cá. E a gente construiu uma relação muito bonita, assim, né, de respeito, de amizade. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Muito bom conhecer um pouco mais da sua história. E muito obrigada por ter. Obrigada a você. E é nesse clima gostoso, descontraído, dessa tarde que a gente teve aqui, junto com a Renata, conversando sobre a vida dela, sobre a intimidade dela, que a gente se despede desse podcast, lembrando que toda terça-feira tem episódio novo e a gente conta com a curtida de vocês, com os comentários e com a interação lá no nosso Instagram também, tá certo? Fiquem com Deus e sempre se lembre que nesse podcast Trupe de Mãe, cada mãe é uma peça.